Sejam bem-vindos à Escola Discipular. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos para o módulo de Apocalipse. Quando pensamos no livro de Apocalipse, nós começamos a pensar em vários sentimentos que são gerados em nós. Quando nós começamos ali a estudar esse livro, vem esses sentimentos, vem essas sensações. E hoje nós vamos estar olhando exatamente o que é o livro de Apocalipse. Queridos irmãos, eu preciso dizer aqui que a nossa tarefa hoje, ela não será fácil, bem como a de vocês, pois eu peço que vocês entendam e se coloquem aqui agora, eu vou colocar aqui para vocês, que vocês se coloquem no modo aula. Então comecem a pensar, aí você que está assistindo aqui, que isso é uma aula, então se coloque no modo aula. O que eu quero dizer com isso? É que vai haver momentos aqui que vão ser difíceis, eu vou procurar fazer essa aula ser a mais dinâmica, para você prestar atenção, mas você tem que entender que é uma aula. Então nesse processo da aula tem alguns momentos, alguns períodos que nós começamos a nos perder, a nossa mente começa a ir um pouco mais longe. Então nesses momentos eu preciso que você se esforce para se concentrar aqui na aula. Então, entre no modo aula. Eu vou precisar que você faça esse esforço. Nós podemos combinar assim? Então, tá certo? Entenda que agora você está entrando no modo aula. Se prepare aí. Não sei se você está assistindo sentado. Então, pegue um papel, pegue uma caneta e comece a rabiscar, coloque a data, coloque o assunto que nós vamos estudar, que é o livro de Apocalipse. Então escreva, faça isso, tá bom? Entre no modo aula. Ou talvez você seja aquele tipo que só assistindo, só ouvindo, você já consegue pegar tudo. Então pode ser. No meu caso não, eu preciso rabiscar, eu preciso escrever algumas coisas. Então você precisa também se conhecer nesse ponto. Fechou? Então pegue um copo de água, a sua caneta, o seu papel e vamos começar. E o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre o livro de Apocalipse. É isso que nós vamos estudar hoje. E o que é que nós vamos aprender hoje? O que é que nós vamos aprender sobre esse livro? Nós vamos passar aqui por 4 assuntos, 4 grandes tópicos hoje. Primeiro é como ler o livro de Apocalipse. Segundo, os pontos em comum. Eu vou estar olhando para cá porque aqui eu tenho meu esboço também da aula. Os pontos em comum. Bom, os pontos em comum das abordagens de interpretação. Quais são essas correntes? De interpretação e o que elas dizem. E por fim, entendendo o livro de Apocalipse. Vamos colocar aqui o tracinho para identificar para cada um de vocês. Esse vai ser o nosso conteúdo. Como ler o livro de Apocalipse, os pontos em comum das abordagens de interpretação, quais são essas correntes de interpretação e o que elas dizem, e por fim, entendendo o livro de Apocalipse. Vamos começar aqui, então, como ler o livro de Apocalipse. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Como ler o livro de Apocalipse. Para entendermos o livro de Apocalipse, precisamos entender primeiro a literatura. O que eu quero dizer com literatura? Que tipo de livro é esse? Que tipo de livro é o livro de Apocalipse? Quando nós lemos um jornal, nós não lemos um jornal da mesma forma que nós lemos uma revista em quadrinhos, ou da mesma forma que nós lemos uma poesia. Isso também acontece com o texto bíblico. Há uma diferença de literatura. Você tem livros que são históricos, livros que são poéticos, livros que são
sapiensais, que são chamados também um grupo dentro dos livros poéticos. Então, os livros proféticos, para cada livro você tem um tipo de literatura, você tem uma maneira, uma forma de ler nas escrituras, na Bíblia. Assim, também acontece com o livro de Apocalipse. Este é um estilo de literatura que é raro na própria escritura. Então, que é o estilo apocalíptico. Esse é o estilo de literatura que nós temos em mãos. É um estilo que é raro porque ele aparece em livros também como Daniel, Ezequiel e Isaías. Mas Apocalipse é um livro puramente apocalíptico. Por isso é necessário nós conhecermos esse estilo literário para que possamos entender qual é o objetivo do autor ao utilizar essas figuras extraordinárias. Então vamos entender o que é esse estilo apocalíptico. Ele foi uma literatura que se desenvolveu depois da literatura profética, propriamente dita. Foi no período ali do exílio, quando Jerusalém ela foi levada cativa. Ela foi levada cativa na Babilônia e os habitantes de Jerusalém eles se viram numa situação desesperadora. O templo havia sido destruído, as suas casas haviam sido tomadas, eles não tinham mais terra para morar, eles estavam ali vivendo no cativeiro. Então você já imagina o desespero dessas pessoas, como é que eles estavam. O templo, aquele símbolo da presença de Deus, havia sido destruído e agora eles haviam sido levados como prisioneiros. Era uma situação desesperadora. Nesse período, os profetas eles estavam acabando. E vamos ter o último profeta com o retorno do exílio, que é Malaquias. E a partir daí nós vamos ter um vácuo profético, pois ninguém mais se levantaria com autoridade divina para anunciar a vontade de Deus e explicar a realidade. É o chamado período intertestamentário. Isso, intertestamentário. É o período ali que há o vácuo profético. Não há mais ninguém que se levanta e diga assim diz o Senhor. Não há ninguém que se levante com essa voz de autoridade profética. Então surge a literatura apocalíptica, já com início no próprio livro de Daniel. Explicar a razão do sofrimento do povo de Deus na terra ali onde eles estavam. Então eles queriam explicar quem eram os inimigos verdadeiros por causa que lutavam contra Israel, contra o povo de Deus. Então assim a literatura apocalíptica ela surge para apontar para a soberania de Deus, para a grandeza de Deus e a intervenção divina na história. Deus vai intervir e mudar a situação do povo de Israel. Assim surge essa literatura apocalíptica, que é justamente para explicar o que estava acontecendo. O estado em que o povo de Deus estava sendo perseguido, destruído, sem esperança. Eles estavam totalmente numa situação arrasadora e é nesse período que surge então a literatura apocalíptica. É uma literatura de anseio. Ela surge para preencher esse anseio do povo de Deus por respostas, do povo de Israel, que está passando de mão em mão. Então nós devemos lembrar que o povo de Israel ele passou de um império para o outro. Primeiro pela Babilônia, depois pelos Medo, persas, depois pelo Império Greco-Macedônio, com Alexandre e os generais de Alexandre Ptolomeu do Egito e os Seleucidas da Síria e finalmente o Império Romano. Então no fim do primeiro século surge esse livro da pena do apóstolo João. E nós já temos evidências suficientes para considerar que o seu autor é o apóstolo João. E ele escreveu esse livro tendo uma visão de Deus e ele chamou de Apocalipse. A palavra Apocalipse ela é uma palavra grega que significa revelação. Então no primeiro versículo do livro nós temos escrito revelação de Jesus Cristo. Essa é a primeira palavra que nós temos ali no livro de Apocalipse, escrito assim, a revelação de Jesus Cristo. Então, por conta disso, essa palavra ela acabou dando também o nome para esse tipo de literatura. Vejam a proeminência de João, do apóstolo João, e desse livro que nós temos hoje na Bíblia, como canônico, Apocalipse. Ela acabou dando também o nome para esse tipo de literatura, e que o que já surgiu também no Antigo Testamento levou esse nome, o estilo de literatura apocalíptico. Então, assim, nós temos esse estilo de literatura. É claro também que surgiu
outros estilos de literatura apocalíptica que não estão incluídos na Bíblia, não são canônicos. Nós temos exemplos como Baruque, Enoque. Agora imagina como Enoque, aquele que descrito lá em Gênesis, ele viria a escrever um livro no primeiro século. Não tem como ele fazer isso, por isso ele não é considerado canônico, porque é esse tipo de literatura. Então aqui nós temos um pouco desse estilo apocalíptico. Mas o que nós temos em mão, que é o livro de João. Apocalipse de João. Ele mostra que o Império Romano estava perseguindo a igreja cristã. Não era o verdadeiro problema. Então, no Apocalipse de João, vai ser evidente que o Império Romano perseguindo a igreja não era o real problema. Não era esse o real problema. O que estava por trás disso? O que estava por trás do Império Romano? É o dragão, o anticristo, a besta. A segunda besta para que, ameaçando ali os presos, né? Os presos por conta do cristianismo. Então um trono muito grande surge, mas o verdadeiro inimigo não é César, não são os soldados romanos. O verdadeiro inimigo é Satanás e suas hostes que estão fazendo isso para destruir o povo de Deus. Então o Império Romano perseguindo a igreja não era o real problema. O real problema é Satanás e suas hostes que estão fazendo isso para destruir o povo de Deus. Satanás, suas hostes e seus seguidores. Essa é o que João está explicando. Então esse é o tipo de literatura apocalíptica. Então ele surge dessa forma. Então já precisamos ter isso em mente, que Apocalipse ele precisa ser entendido no seu tipo, estilo de literatura, com símbolos e também ali para descrever essa realidade aqui, como já foi falado. Vamos falar agora também como ler esse livro. Além de ler esse livro, saber o seu estilo, nós precisamos saber quem é o seu autor. O seu autor e data que foi escrito. Então, o seu autor, o próprio livro, ele diz que é João. Se você olhar ali, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, nós temos ali também 4, versículo 9, também nós temos o seu autor, e 22, versículo 8. O seu autor é o apóstolo João. Várias pessoas na história, nós não vamos discutir muito isso aqui, mas os pais primitivos da igreja, eles consideraram o apóstolo João, o discípulo amado, como o escritor. Qual foi a data em que ele foi escrito? 95 ou 96 depois de Cristo, no primeiro século, né? Então vejo que no primeiro século foi que ele foi escrito. Além disso, nós precisamos, como ler o livro, saber aqui os seus destinatários. Para quem foi escrito esse livro? Cristãos que estavam em lágrimas, orações e grande sofrimento espalhados pela Ásia Menor. Então, o livro de Apocalipse, nós temos que ter em mente os seus primeiros leitores. Quem eram esses primeiros leitores? Eram aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano na Ásia Menor. Mas, como também as outras cartas, como também os outros livros das Escrituras, esse também não é um livro só para eles, mas também para todos os crentes da presente era. Esse é um livro também para todos os crentes da presente era. Então, nós temos aqui... Desculpa.
Eram para os cristãos da época, mas também para todos os cristãos da presente era, para todos os irmãos da presente era. Esses são os destinatários. Aqui nós temos a aflição, que era típica dos cristãos da época. Eles estavam passando por um período de grande perseguição, grande tribulação, ali os nossos irmãos. Essas são características que nós devemos ter em mente. Além disso, nós precisamos ter em mente também para, como ler o livro de Apocalipse, propósito e tema. Quais são os propósitos e temas do livro de Apocalipse? Confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. Esse é o propósito. Apocalipse 7, versículo 17, nós temos ali falando justamente isso. A vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão e seus seguidores. Então nós temos aqui o propósito e tema. Esse é aqui a nossa primeira parte da nossa aula. Tá bom? Fazer aqui um pequeno resumo. Como ler o livro de Apocalipse? Primeiro precisamos saber qual é o seu tipo de literatura. Qual é o tipo de literatura que nós temos em mão? É a literatura apocalíptica, que tem todas aquelas características que nós já falamos. O seu autor e a sua data. O apóstolo João escreveu no 1º século e os seus destinatários que estavam passando por grande perseguição. Devemos ter em mente que é a igreja do século I. Ali a igreja que estava passando por intensa perseguição, intensa dificuldade, mas também, como outras partes das Escrituras, esse texto é para nós hoje. Vamos ver características para isso. E como ler o livro de Apocalipse, ele tem um propósito e um tema. Quais são esses propósitos? Confortar, olha o propósito, confortar a igreja militante nas suas lutas contra as forças do mal. E o grande tema desse livro é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão e os seus perseguidores. Assim nós devemos ler o livro de Apocalipse. Nós devemos ter isso em mente para começar a ler esse livro. Eu já quero desafiar vocês a pegar o livro de Apocalipse e começar a ler. Essa aqui é a nossa primeira aula dessa parte. Então, pare o vídeo, ainda não vá para outra aula, tá bom? Leia o livro de Apocalipse, tenha essa experiência. Eu fiz aqui uma marcação no tempo, quando eu li aqui o livro de forma corrida, para ter toda a ideia do livro em mente. Eu demorei aqui cerca de 45 minutos, então você pode estar lendo esse livro. Retire um tempo para ler ele de uma forma direta. Você vai levar entre 45 minutos, 1 hora, para ler ele assim de uma forma direta, para ter esse conteúdo dentro do seu coração. Então se coloque diante de Deus, tire um tempo de oração, reserve esse tempo, pois eu creio que se você está aqui, você chegou até o final dessa primeira aula, é porque você tem um interesse profundo de entender as Escrituras e de entender a preciosidade que nós temos no livro de Apocalipse. Então, procure fazer isso e nós vamos aqui, então, encerrar essa primeira aula. Eu vejo você na segunda aula.